Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa celebração. Nós que aqui estamos, nossos irmãos e irmãs de casa, é com muita alegria que eu acolho a todos. Vamos com muita fé iniciar, mas essa Eucaristia, hoje é a nossa última Eucaristia do ano, tá? Então vamos com muita fé, dar início cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos hoje reunidos aqui, nesta noite de sábado, para celebrar a nossa última Eucaristia desse ano de 2025. E que essa Eucaristia seja um momento de reflexão, um momento de parada, para que façamos um exame de consciência e pensemos nesse ano que passou, em tudo aquilo que nós vivemos, em todas as pessoas que nós encontramos nesse ano, tudo que nós podemos fazer. E para que possamos celebrar essa Eucaristia com o coração mais puro diante de Deus, com o olhar fixo nele, como nós acabamos de cantar, o nosso olhar tem que sempre estar direcionado a Jesus. E muitas vezes nós desviamos desse olhar e por isso nos descuidamos dos nossos semelhantes, das necessidades deles. Então vamos fechar os olhos nesse momento. Vamos buscar um momento de interiorização, de pacificação, aonde possamos revisitar nossa consciência, nossos pensamentos, e especialmente hoje, nessa celebração de fim de ano, que possamos lembrar dos momentos que mais marcaram as nossas vidas nesse ano. As conquistas que nós tivemos, as vitórias que nós alcançamos, as bênçãos que nós recebemos, os amigos que nós fizemos, que nós revisitamos, mas também as tristezas que também chegaram na nossa porta, como é inevitável, as situações difíceis, os problemas, enfim. Quer sejam as coisas boas ou ruins, vamos colocar tudo isso diante de Deus e agradecer a Ele por mais esse ano. De modo especial também mais esse ano da nossa comunidade, que apesar de pequena, de simples, tem alimentado corações com o Evangelho. Também agradecer pela vida de todo mundo, de cada um de nós, agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, enfim, tanta coisa para a gente falar com Deus nesse momento. Mas em especial que possamos agradecer. E para que possamos celebrar essa Eucaristia diante de Deus com o coração mais puro, peçamos perdão a Ele por tudo aquilo que nós poderíamos ter feito mais e melhor nesse ano e não fizemos.
Então vamos com muita fé e confiança nesse Deus misericordioso, dizer todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, vamos colocar agora diante dele os nossos pedidos, as nossas intenções e os nossos agradecimentos. Todos nós carregamos planos, projetos para esse próximo ano que vai chegar. Então vamos colocar tudo isso diante de Deus. Vamos falar com Ele nesse momento. Ele que é o nosso Pai, que sempre nos ouve. Vamos colocar todas as nossas expectativas, sonhos, projetos, planos, enfim, tudo nas mãos de Deus. E conscientes sempre de que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Nem sempre a vontade de Deus vai de encontro com as nossas. Mas nós precisamos sempre fazer a nossa parte. Então vamos agora colocar diante dele isso e vamos agradecer. Se alguém tiver alguma intenção por alguém, uma oração especial, esse é o momento. Quero agradecer novamente a cirurgia da Bárbara aqui, graças a Deus foi um sucesso. E pedir para minha prima Sueli Paula, ela perdeu a irmã, e ela está muito desestabilizada com isso, por preço de emoção, né? Você sabe que todo mundo fica muito desesperado. Falou que achava que elas teriam mais tempo para fazer. Teve sim, né? Teve passado, a irmã dela está bem desesperada. Como é o nome dela? A irmã Isso, Sueli. E daqui partiu é a Sandra. Sandra. Então a Sandra partiu para junto de Deus e a Sueli, a irmã, está vivenciando um luto muito difícil. Que Jesus possa confortar o coração dela com a esperança da ressurreição. Amém? E agradecer pela vida da Bárbara, né? Coisa boa. Então, reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Senhor Pai Santo, nosso Deus todo amoroso, nós estamos aqui reunidos hoje para essa Eucaristia, como uma forma de encerrar o nosso ano, agradecendo diante de Ti a nossa vida, a nossa comunidade. Que possamos hoje nos alimentar com a Tua Palavra, refleti-la e, mais do que isso, vivê-la. Agradecemos por esse ano, que esse próximo ano que chega agora, que possamos vivenciá-lo com santidade. Amém. Então podemos nos sentar. Amém.
Hoje nós vamos ouvir um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 13. Vamos ler do versículo 21 até o 27. Naquele tempo, depois de dizer essas coisas, Jesus ficou muito comovido e disse de maneira firme: Eu lhes garanto, um de vocês me trairá. Os discípulos olhavam uns para os outros sem entender nada do que Jesus dizia. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa bem ao lado de Jesus. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a respeito de quem Jesus estava falando. Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? Jesus respondeu: É aquele a quem vou dar um pedaço de pão molhado num ensopado. Jesus pegou um pedaço de pão, molhou e deu a Judas, filho de Simão. Nesse momento, logo que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse: O que tens de fazer, faz-o depressa. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então agora vamos refletir um pouquinho sobre esse texto que o Padre escolheu como base para a nossa reflexão hoje da nossa última celebração do ano. É um texto meio esquisito, né? Vamos falar de ano novo, falar de recomeço, né? E ler um texto que fala sobre a traição de Jesus, né? Mas na verdade isso é de menos. O que eu queria destacar desse texto para a nossa reflexão é o finalzinho dele. Nesse texto, Jesus está reunido com os seus discípulos e ele faz um anúncio: olha, um de vocês vai me trair. Aí fica um alvoroço ali entre eles: quem será? Quem será? Pois é, jogou uma bomba e saiu, né? Ficou um alvoroço ali, porque no fundo eles se questionavam: quem será? Quem será? Porque sabiam que todos eram potencialmente traidores, na medida em que muitos deles não entendiam bem o que Jesus estava falando. Mas o fato é que então, um discípulo que Jesus amava, João dá esse detalhe, tinha um discípulo ali, João diz que Jesus amava mais que os outros e não tem nome esse discípulo. Alguns dizem que era Maria Madalena. Mas como tem todo um machismo daquela época, eles colocam um discípulo sem nome, para não nomeá-la. O fato é que esse discípulo que Jesus amava, então pergunta para ele, é o único que tem a coragem de perguntar quem vai ser. E aí Jesus diz assim, que a quem eu der o pedaço de pão. Ou seja, Jesus, mesmo sabendo que Judas o trairia, não tira Judas da última ceia. Ele deixa Judas lá. Mas aí quando ele dá o pedaço de pão para o Judas, a Eucaristia, digamos assim, para o Judas, ele diz uma frase para o Judas que é o que eu gostaria que nós refletíssemos hoje. Menos esse contexto, da onde Jesus disse isso, e mais essa frase destacada. Jesus diz assim para Judas: o que tens de fazer, faz-o depressa. Vamos dizer assim, bom, padre, mas o que tem a ver isso com ano novo, com virada de ano, enfim. Vocês vão entender já já onde eu quero chegar. Antes de dizer aonde eu quero chegar com essa frase de Jesus, todo fim de ano é um momento importante que a gente tem para repensar algumas coisas, né? Na verdade, todo fim de ciclo, né? E nós sabemos também que essas questões de virada de calendário é só uma convenção que nós temos social, porque nada muda, né? A não ser o calendário. As coisas continuam sendo como elas são, a política como ela é, né? A religião como ela é, enfim, o mundo segue do mesmo jeito e as pessoas como elas são. Então é só uma virada de calendário. Na verdade, para a gente ser bem sincero, cientificamente falando, o tempo, como nós calculamos, é só uma convenção social. Por isso que lá no Oriente, a forma como eles calculam é diferente da nossa, né? Eles já estão no ano, não sei quanto, né?
Vocês se lembram? É um ano para frente, né? Mas é mais bem adiantado. Nós calculamos o nosso calendário a partir do calendário gregoriano, né? Para depois de Cristo. Nós estamos 2025 anos depois de Cristo. Tem toda uma história antes, né? Porque aqui para o nosso Ocidente é a importância do cristianismo. Para o Oriente nem tanto, quase nada. E aí o calendário é diferente. Então não vamos nos iludir. Essas mudanças de calendário, essas mudanças de ciclo, servem mais para um efeito psicológico do que um efeito real. Mas por que é importante a gente ter isso? Porque o nosso psicológico, como eu disse, precisa de entender que tem certas fases que começam, tem um meio e tem um fim. Não é isso? Isso ajuda a gente a recalcular, a refazer os nossos planos, recalcular a nossa rota e por aí em diante. Então, mas o importante é não perder isso de vista. Se nós não mudarmos, se nós não formos diferentes, se nós não agirmos diferente, nada vai mudar. Senão a gente entra nessa coisa supersticiosa de que mudou o ano, mudou tudo, né? E não mudou nada, isso é só ilusão. Agora, tem uma coisa importante disso. Todo fim de ano, todo fim de ciclo, a gente tem quase que todos a mesma impressão. Qual é? Que o ano passou o quê? Muito rápido. Que o ano passou depressa. Que o tempo está voando. Não tem uma pessoa que você não conversa que diga a mesma coisa. O tempo parece que está voando. Tá? O ano está voando. E de fato, não é que o tempo está passando mais rápido. O tempo tem as mesmas 24 horas. Tá? Mas nós estamos experimentando o que nós chamamos tempo de forma diferente. Da forma como a gente vivenciou quando éramos crianças ou alguns bons anos atrás. E tem um monte de variante que faz isso acontecer. Uma delas é a vida virtual, né? É o celular. A gente fica às vezes tanto tempo nesse mundo virtual, digital, que a gente não vê a hora passar. Então tem muitas variantes aí que vai explicar para nós porque é que psicologicamente nós estamos com essa impressão de que o tempo está passando rápido demais. Mas para lá disso ser algo ruim, isso é algo bom. Por quê? Porque nós começamos todos a experimentar um sentimento que eu percebo que é coletivo, de urgência. De que se eu não fizer isso, logo, eu estou perdendo alguma coisa. E está mesmo. Está perdendo o quê? Tempo. A forma como nós experimentamos o tempo, ou melhor dizendo, a forma como nós usamos o nosso tempo, diz muito acerca de quem nós somos. Por que isso? Porque o bem mais precioso que Deus nos deu, depois da vida, é isso que nós chamamos tempo. Que nada mais é do que um processo natural da vida. Que nós utilizamos o sol como referência, as 24 horas do dia, ok. Mas tudo isso chega num denominador comum. Os 360, né? Dias do ano. Tudo isso é de invenção humana. Tendo por referência a mudança dos astros, o ciclo da Terra, como a Terra gira em torno do Sol e por aí. Perfeito. Mas independente disso, se nós estamos no ano 2025, ou se nós estamos no ano 3000 e pouco, enfim, não sei. O importante é que a gente precisa constatar que o bem mais importante que Deus nos deu, depois da vida, é isso que nós chamamos tempo. Que nada mais é, cientificamente falando, que o cálculo do movimento da matéria. Isso é tempo, sabia? Cientificamente falando, o tempo é o cálculo do movimento da matéria. Se o tempo é o cálculo do movimento da matéria, e o nosso tempo é o cálculo do envelhecimento da matéria, a gente já faz uma constatação. Deus está no tempo? Não. Deus está fora do tempo. Porque Deus não é matéria. Deus não é matéria. Portanto, o tempo que nos atinge não atinge Deus.
Por isso que a gente até diz, né? O tempo de Deus é diferente do tempo humano. E é mesmo. É mesmo. É outra coisa. Por isso que nós dizemos que Deus está na eternidade, Ele está para além do tempo. Mas nós não estamos. Enquanto nós estamos vivenciando essa experiência material, terrena, nós precisamos e precisamos muito nos preocupar com isso que nós chamamos tempo. Por quê? Porque desperdiçá-lo é o mesmo que desperdiçar a vida. Isso é uma coisa que a gente não para pensar. Até que a gente perca de vez o tempo que nós temos aqui. E aí eu vou usar uma fala que a Kátia disse no início da celebração. Da irmã, não é? Que perdeu a outra irmã. A irmã foi embora, partiu, fez a sua passagem. Que passagem é essa? A passagem da morte para a vida, a passagem do tempo para a eternidade. Agora ela está para além do tempo. Por isso ela é inalcançável. Ela já está junto de Deus. Aonde, Padre? Junto de Deus. Deus não é um lugar. Vou dizer aonde é, senão tem que mostrar lá no mapa. Né? Para onde ela foi? Para junto de Deus, e Deus está para além do tempo. Na eternidade. É outra vida, é outra coisa, é outra ordem de coisas. Não cabe a nós e nem nos entra na mente. A gente, quando muito pela filosofia, pela lógica, está dizendo essas coisas. Mas de fato, a gente não sabe como é. Mas não se preocupa não, que um dia a gente vai saber. Não tenha pressa para saber como é que é. Eu não tenho, né? Não tenho. Eu também não tenho problema nenhum com isso. Todo mundo quer ver Deus, mas não agora. Pois é, exatamente. Todo mundo quer ver Deus, mas para ver Deus precisa morrer e ninguém quer morrer. Mas o fato é que a Kátia disse no início da celebração que a irmã está vivenciando esse luto pela partida da outra irmã, e a fala da irmã é carregada da palavra tempo. Eu pensei que eu teria mais tempo junto dela. Eu não pensei que eu a perderia tão cedo. Pois é. Então vamos usar essa fala, esse luto da irmã, não é? Para a gente também pensar. Nada aqui é eterno. Tudo aqui é passageiro. E o tempo que ainda nos resta, nós não sabemos. Nós só sabemos uma única coisa. Nós estamos hoje finalizando 2025. Daqui a pouco, né? Hoje é dia 27. Então, daqui a pouquinho nós vamos finalizar 2025 com uma única certeza. Qual é? Nós estamos mais perto do fim do que do começo. É a única certeza. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Fim a gente vai alcançar, mas Deus não. Exatamente. Então nós estamos muito mais perto do fim, né, Zé? Do que do começo. O meu começo, por exemplo, está há 31 anos lá atrás. E o do Zé está há 64. E a da Cátia está 61. Olha lá. E mesmo assim, vocês estão mais perto do fim, todos nós, do que do começo. O bebê que nasce, no dia seguinte, ele está Exatamente. mais perto do fim. Perfeito. Um bebê que nasce, que é uma vida nova, novinha em folha, Está mais perto do está fim. mais perto do fim do que do começo. E quando a gente para pensar sobre isso não tem que nos causar medo e nem espanto. Isso tem que nos causar um sentimento que o próprio Jesus tinha, um sentimento de urgência. Jesus nos evangelhos era alguém que levava a vida com urgência. Tanto é que ele dizia, o reino de Deus não vai chegar, ele já está no meio de vós. Hoje você estará comigo no paraíso, diz Jesus. Para ele não existe ontem e nem amanhã. Por que isso, Padre? Porque veja, para eu falar do ontem, eu preciso estar aonde? No hoje. E para eu falar do amanhã, eu preciso estar aonde? No hoje. Então é aquilo que diz o Santo Agostinho, que é um filósofo medieval. O Santo Agostinho dizia, nós só conseguimos falar do passado a partir do presente, só conseguimos falar do futuro a partir do presente.
Portanto, o presente é o único dado real que nós temos. O passado é só memória, o futuro é só especulação. Por isso que Jesus, no seu discurso, ele é tão imediatista. Ai, padre, então quer dizer que Jesus quer que a gente viva assim no atropelo, no imediatismo, na urgência? Não da forma como o mundo vive. Hoje o mundo vive no imediatismo, mas é um imediatismo sério, que quer tudo para ontem, que não espera mais a natureza das coisas, e tudo demanda tempo, não é? Mas isso não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Esse imediatismo que Jesus nos diz é exatamente você ter a consciência de que nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. E se é verdade que Jesus ensina que o reino de Deus é como um semeador que lança semente na terra, vai dormir, essa semente vai brotando dia após dia, e ele vai, olha, rega, e depois de um tempo essa semente brota e cresce e vira uma árvore, mostrando que tudo na vida é uma questão de tempo e processo. Esse mesmo Jesus diz para nós, olha, o que você tem que fazer é, seja bom ou ruim, faça logo. Porque pode ser que você não tenha esse tempo todo não. Então era isso que eu queria que nós pensássemos a partir desse texto. Jesus aqui está numa situação difícil, é um momento ruim, e mesmo assim ele diz para Judas, Judas, o que você tem que fazer, faz-o depressa. Se você tem que fazer isso, se você sente que você vai fazer isso, não importa se é bom ou ruim, faz logo. Não fica adiando isso, não. E se a gente destacar então esse ensinamento de Jesus e levar para a nossa vida, tudo que a gente tiver que dizer para alguém, falar para alguém, fazer por alguém, a gente tem que fazer logo. Para que a gente não chegue no final da nossa vida ou da vida daqueles que nós amamos com essa impressão: parece que eu não fiz tudo que eu tinha que fazer. Parece que faltou alguma coisa. Parece que não deu tempo de dizer aquilo que eu precisava dizer para aquela pessoa, fazer por aquela pessoa. Porque isso é muito triste. Então, para que a gente não tenha esse peso sobre nós, que nós possamos, a partir dessa mensagem de Jesus para Judas, olha para quem? Porque Jesus amava todos, até o seu traidor. Ele não tirou ele da ceia. Então não importa o que você tenha que fazer, faz depressa. Agora, se você ainda não tem certeza que você vai fazer aquilo, aí pensa, né? Repensa, demora o tempo que for. Se aquilo ainda para você é uma dúvida. Agora, se você sabe que você tem que fazer aquilo, faz logo. E o que é que Jesus nos ensinou que nós devemos fazer? Qual é a nossa missão aqui na terra? A única que Ele nos deu: amar. É o que eu disse no batizado da Esther, hoje na hora do almoço. O único mandamento que Jesus deixou é o amor. É só isso que Ele espera da gente. Não espera mais nada, só que a gente ame. Ele já fez tudo por nós. Deus nos dá tudo. Nos deu a vida, nos deu esse mundo maravilhoso que a gente está destruindo, nos deu tempo, para alguns mais, para outros menos, não importa. A questão é se você vivencia isso bem. Ele já fez tudo por nós e nos pede o mínimo. Olha que interessante, Deus faz sempre o máximo. Quem dá mais? Quem dá mais por você do que Deus? Quem dá mais por você do que Deus? Ninguém. Ninguém. E nos pede o mínimo. Amem uns aos outros. Se você sabe que essa é a sua missão e é amar, não perca tempo. Não deixa para dizer que ama quando a pessoa já estiver lá na beira da morte. Daí não adianta. Não deixa para dizer que ama quando a pessoa já foi embora. Né? A gente estava conversando aqui lá fora. A gente tem que fazer quando a pessoa está viva. Depois não adianta. A ajuda que você tem que dar é depois, antes da pessoa partir. Não é depois. Então quer dizer, se nós sabemos que a nossa missão é amar o nosso semelhante, que nós não percamos tempo nisso. Que nós tenhamos essa urgência de amar. Olha que bonito. Que nós tenhamos essa urgência de amar. Essa urgência de acolher. Essa urgência de perdoar. Não ficar guardando rancor.
Não leva lá no corpo o próximo ano. Tá? Já que a gente vai trocar de ano, já que a gente vai trocar o calendário, então troca também o coração, perdoa, recomeça, tenta de novo. Não é? Essa é a nossa missão. Não vamos levar lá para o caixão mágoas, ressentimentos, ódios, sentimentos ruins em relação a hoje é o que você tem, hoje você tem que amar. Falar isso, expressar isso. Porque amor não é teórico, né? Amor é prático. Então, se a humanidade cair em si e perceber que o amanhã é só uma ideia que a gente tem e que a gente projeta para o futuro, e que esse amanhã pode não acontecer, como não irá acontecer para muita gente não vai ver o Réveillon, muita gente não vai virar o ano, muita gente já vai ficar por aqui mesmo. E nesse ano que passou, quanta gente já ficou? Quanta gente já foi embora? Quanto tempo ainda nos resta? Não sei. Mas o importante é eu saber, eu tenho hoje. E é com hoje que eu quero ficar. Quem vive muito no passado, desperdiça o hoje. Quem vive muito no futuro também. Por isso que a mensagem de Jesus não é o reino vem, o reino vai vir, que nem fazem os cristãos aí. Jesus vai voltar. Não, já está no meio de nós. Já nos ensinou o que a gente precisa fazer. É isso que nós temos. Então que nós possamos sair daqui hoje e terminar o nosso ano de 2025 com isso na mente. O que nós precisamos fazer, façamos como? Logo. E aí eu termino com uma frase do José Saramago. Eu gosto muito do José Saramago. Aliás, ele escreveu um livro fantástico, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Fantástico. E o Saramago tem uma frase que ele diz assim, no que diz respeito ao lidar com a vida. Ao lidar com a vida, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Vamos ficar em pé? E vamos professar nossa fé no nosso Deus todo amoroso, dizendo todos juntos, Zé perdeu o tempo. Cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a mãe terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós.
Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e rezar com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos une. Saudemos com a paz de Cristo. Feliz ano novo, paz de Cristo, abençoe, feliz ano novo. felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Yeah.
Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Ó Pai, nós te agradecemos por mais essa celebração, por mais esse encontro, e por mais esse ano que está se aproximando do fim. Que nesse novo ano que possa começar, que comece de forma diferente, que nós possamos ser diferentes esse ano, renovados na esperança, na fé e no amor, nesse único mandamento que teu Filho Jesus nos pediu. Que possamos, a exemplo dele, não desperdiçar esse dom tão precioso que tu nos destes, chamado tempo. Que esse ano, esse ano que acaba, é menos um ano na nossa vida. E esse paradoxo do tempo, o mais também é o menos. E que possamos não desperdiçar o tempo que nos resta. Que possamos aproveitar bem esse tempo, amando o nosso semelhante, a exemplo de Jesus de Nazaré. Amém. É isso. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu agradeço a amizade de vocês por esse ano que nós caminhamos juntos, mais esse ano, que o ano que vem possamos também seguir juntos rumo ao mesmo caminho, né? Que é Jesus, ao mesmo destino que é Jesus. O caminho nós já conhecemos. Amém. Coisa boa. E desejo também um bom Réveillon para todos nós. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus.